Então, pessoal, uma coisa muito importante. Todos os itens, o que é o Gira no final das contas, tá? O Gira, ele é chamado de Issue Tracker, tá? Esse aqui é basicamente o que Gira é uma Issue Tracker. E o que é uma issue, tá? Uma issue, ela pode ser vista como uma pendência, né? Ou como um problema, tá? Então, um problema, uma pendência, que a gente tem que resolver, tá? E eu tenho que verificar como que está o andamento desse problema, né? Dessa pendência. Ela está resolvida, está sendo resolvida, já foi concluída ou não? Onde que está? Com quem que está? Quem que é o responsável? O que tem que fazer? Né? Tem dependências entre outros problemas, entre outras pendências, né? Então, basicamente, o Gira é isso, é uma ferramenta para você fazer um mapeamento das suas pendências, tá? Então, ele é o chamado de uma issue tracker. E todos os itens dentro do Gira, eles são issues, tá? Tudo dentro do Gira, todos os itens, o que vocês trabalham ali, numa tarefa, numa história, né, num épico, isso tudo é uma issue, tá? Só que cada uma dessas issues, elas são um tipo de issues, né? Então é o que a gente chama de issue type, né? Então o que a gente tem de issue type aqui? Ó, por padrão, né? Que vem por padrão. O épico, ele é uma issue, tá? Ele é uma issue. Só que a issue type dele é o quê? É um épico, tá? Então, o épico, ele tem campos específicos a issue type épico, tá? O que ele tem também? Ele tem um fluxo específico da sua issue type. Isso aqui já vem configurado por padrão, né, no Gira Core, no padrão do Gira. Outra coisa que também uma outra issue type, né, que no caso é uma issue também, é uma história, né? Ou, como o Gira acaba colocando, história com H, né? Uma história é uma issue type que também tem campos específicos e um fluxo específico para sua para a história, né? Para essa issue type. Temos as tarefas, né? Então eu tenho aqui, ó, e cada um estou colocando as corzinhas que já são próprias do Gira, né? Eu tenho as tarefas, né? Que também tem campos específicos e um fluxo específico para sua issue type, tá? O que eu tenho aqui ainda? Eu posso chegar até nesse nível, né? Subtarefas. E também tem campos específicos e fluxos específicos. Isso tudo aqui, pessoal, todos esses itens aqui são issues. Só que eu tenho justamente os tipos de issues. O épico é um tipo de issue, a história é outro tipo, a tarefa é outro tipo e a subtarefa é outro tipo, tá? Isso tudo aqui, esse esquema, tá, que eu montei aqui, né? Aqui também, né? Além do fluxo campus, né? Tem as telas específicas para cada um. Cada um tem seu tipo de tela, consequentemente tem seu campo, consequentemente tem seu fluxo, tá? Isso tudo aqui, o que a gente chama disso? Toda essa configuração padrão, né? Toda essa configuração é o que a gente chama, no final das contas, de esquema, tá? Ou scheme, né? Então, essa configuração padrão, onde que ela está configurada? Onde que está tudo escrito certinho, como que tem que ser os campos, os fluxos, a tela para cada tipo de issue type, né? Para cada tipo de, enfim, de configuração que eu tenho. Isso está tudo dentro de um esquema, de um scheme, tá? Então, quando eu faço alguma alteração, eu geralmente tenho que alterar o esquema e atribuir essa alteração a uma issue type, tá? Ou, no caso, se eu quero alterar para todo mundo, no esquema padrão, né, não tem nada customizado, eu vou lá e altero para o esquema, todo mundo pode receber uma determinada data, né, um campo novo de uma determinada data, e aí eu começo as customizações dentro da ferramenta, tá? Por isso que o Gira ele pode ser muito falado assim, não é uma ferramenta difícil, né? Eu não consigo entender muito bem. Por quê? Porque essas implementações tortas que eu falei aqui anteriormente, logo no começo, né? Se devem aqui a muitas alterações dentro dos esquemas. Então eu tenho um esquema, sei lá, para times que usam Kanban, outros esquemas para times que usam Scrum. E aí eu vou fazendo tanta alteração, tanto campo novo, tanta coisa nova, né? E ninguém toma conta dessas mudanças. Então, isso acaba virando lá uma salada de frutas gigantesca e ninguém sabe exatamente como que funciona a ferramenta também, né? O Luiz comentou, faltou os bugs aqui, tem os bugs também, né, Luiz? Vou colocar em vermelhinho aqui. Que também tem seus campos específicos, tela específica e fluxo específico, tá bom? Tudo isso aqui faz parte, então, do esquema padrão, ou, né, default. Tem, assim, no momento que você cria
o projeto no Gira, né, um projeto padrão, sem customização nenhuma, é assim que ele vem.